Bem-vindos mais uma vez ao canal. Vamos fazer mais uma live na madruga, né? Corujão, hoje, respondendo aí as dúvidas dos inscritos presentes nessa madrugada de hoje. Estarei disponível aí para a gente poder conversar, trocar conhecimentos, né? Mais uma vez, aprender juntos aí uns com os outros, que a gente possa dar grandes passos aí rumo a esse despertar. Despertar esse que diz respeito aos dimensionais, os diferentes, aqueles que têm um compromisso aqui na Terra. Se você se identifica, né, com as informações que estamos passando aqui no canal, sobre os diferentes, sobre os dimensionais, sobre as pesquisas de Dáquila, muitas pessoas têm me questionado. Eu sou dimensional? Não sou dimensional? Me sinto planetário? Será que eu sou mesmo um dimensional? Olha, só de você estar aqui buscando conhecimento, né, despertando para essas informações, tendo essa busca, assim, né, muito forte, que todos os dimensionais têm, isso já demonstra que você está realmente na frequência, já tem essa centelha divina ativada, né, dentro de si. Existem muitos dimensionais na Terra, muitos. O que acontece é que foram 4 grupos de dimensionais específicos que aqui chegaram em compromisso, né? Isso aconteceu há 13 mil anos antes de Cristo, como um grupo de mais de 600 mil dimensionais chegaram à Terra. Depois um outro grupo, em 6 mil antes de Cristo, também chegou à Terra, né? Mais ou menos 600 mil dimensionais também. Depois, em 4004 a.C., um outro grupo, um terceiro grupo, veio também com 600 mil dimensionais em compromisso para a Terra. E foi depois da vinda desses 3 grupos que um quarto grupo chegou, não era mais de 600 mil, eram 144 mil dimensionais que chegaram. Tá? Neste caso, era um grupo especial, né, que chegou aqui em polaridades, com as suas almas gêmeas, né, em casais aqui na Terra, com um compromisso específico de ajudar a despertar todos os dimensionais que haviam vindo antes para a Terra, né, e que deveriam colaborar nesse processo de resgate, despertar e de realização de um grande compromisso com a humanidade que era previsto até 2028, agora, né, daqui a 8 anos, que é o prazo máximo da realização do nosso compromisso, daqueles que vieram, né, em compromisso para a Terra. Em contrapartida, existem outros dimensionais que estão aqui também, que estão vindo já há muito tempo para cá, mas estes não vieram juntamente com os grupos, né? São os dimensionais jovens, podemos chamar assim, que estão aqui na Terra. E também tem aqueles dimensionais que estão deixando de ser planetários, né? Estão despertando realmente, evoluíram muito aqui na Terra e já começaram a receber essa ativação dimensional, ou seja, começaram a receber o que nós chamamos de centelha divina ou alma, né? Aquilo realmente que nos conecta e nos faz evoluir para outras dimensões da realidade. Existem muitos seres humanos, de outras raças inclusive, né, que vivem aqui no sistema Terra, que não têm a alma, não tem essa centelha divina ativada. E é por isso que nós chamamos esses seres de planetários, tá? Mas mesmo os planetários podem se tornar dimensionais também. Como eu disse, podem evoluir, né? Desenvolver a consciência, desenvolver a mente, o espírito, chegar num ponto que, mesmo com a genética alterada, modificada, eles podem sim entrar nessa frequência dos dimensionais, tá? Começar a desenvolver essas habilidades super-humanas, né? Tirando aquelas raças que são bem ainda primitivas, né? Que não têm a mutação genética, não têm as condições de se transformarem em dimensionais conscientes ainda. Mas quem sabe depois, em vidas futuras, eles vêm a passar por esse desenvolvimento, né? Eu quero mostrar para vocês aqui um esboço, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, de como é esse processo de evolução e desenvolvimento aqui na Terra, tá? No começo, né, no primeiro grau da nossa evolução, nós temos o nível dos planetários, como eu expliquei, que são pessoas ainda inconscientes, né, sem habilidades desenvolvidas. Elas vivem simplesmente pelos instintos.
num nível muito primitivo, realmente. Elas não têm nenhum tipo de interesse com relação a assuntos espirituais, conhecimentos, nem mesmo científicos. Elas vivem a vida estritamente pela busca por prazer, pela busca instintiva, como se fossem animais realmente. Estão num processo ainda muito inicial. Num primeiro momento, quando o indivíduo começa a despertar para essas coisas, mesmo ele sendo um dimensional, tá? Não significa que ele seja um planetário. Mesmo que ele já esteja na frequência dos dimensionais, mesmo que até que seja um dimensional em compromisso na Terra, ele vai passar por um estágio de conflito, de confusão mental, perturbação, incertezas na vida, né? A missão ainda, o compromisso, né, que ele tem, está inconsciente dentro dele. Só que algo dentro dele que está no subconsciente diz e traz a consciência, faz ele se movimentar e buscar alguma coisa que ele nem sabe o que é, né? É assim que começa o desenvolvimento, né? Lembrando, para o planetário que está despertando e também para o dimensional que está inconsciente, né? Que não despertou ainda. Depois dessa fase, temos um segundo estágio, né? Que é o estágio da busca. O indivíduo começa a buscar, procurar, pesquisar de tudo, ele começa a ir para todos os lugares que ele encontra, né? Ele começa a procurar as religiões, ele não se contenta em ficar em uma só. Ele vai buscar tudo que tem de experiência mística, geralmente ele procura magia, né, simpatias, trabalhos astrais, rituais, tem trabalhos espíritas, assim, que trabalham com uma frequência bem mais baixa, né, para tentar encontrar respostas no mundo espiritual, essas coisas. Começa a escolher, a frequentar essas diversas linhas aí. Aí ele começa a entrar nessa fase, né, separando o que é positivo para ele e o que é negativo. Aí ele escolhe, geralmente, seguir alguma coisa. Ele entra, né, numa religião, ele vira realmente um seguidor de uma seita, de um grupo espírita, esotérico, científico ou religioso. Ele se apega a uma seita, né, a um grupo. Ele fica fixo, né, doutrinado muitas vezes, porque ele encontra ali uma boia de salvação. Ele encontra um foco para ele, né? E ele começa a se questionar, né? Na medida que ele vai evoluindo, ele vai sentindo que aquilo ali não preenche mais. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, por mais que algumas respostas tenham vindo para ele, ele sente que tem que buscar algo mais. E ele continua subindo esses degraus, né? Aí ele entra no que nós chamamos de quinto estágio, que é da iniciação. Ele começa a perceber que ele tem algumas habilidades espontâneas, né? Ele começa a desenvolver certas interações, basicamente com o mundo astral, com o segundo anel, com as realidades paralelas, né? Geralmente ligada à parte espiritual. Então ele deixa de lado um pouco os dogmas religiosos e começa a buscar a espiritualidade e algumas práticas espirituais, né? Geralmente é assim que acontece. No sexto estágio, né, quando o indivíduo sente que ele tem que fazer alguma coisa, que ele se sente inútil, né? Por mais que ele tenha muito conhecimento, ele não consegue se sentir em paz enquanto ele não começar a agir e fazer alguma coisa. Ele descobre as habilidades dentro dele, ele já tem um conhecimento que mostra a verdade para ele, só que ele sente essa missão, esse compromisso brotando dentro dele. Então ele tem um vazio muito grande, ele sente uma saudade de algo, continua procurando, ele não fica satisfeito. Aí ele, por ter tanto conhecimento, começa a surgir um ego dentro dele. Um ego do conhecimento, como se ele soubesse de tudo, né? Então ele fica orgulhoso, ele acha que ele sabe mais do que todos, ele acha que ele está além do conhecimento normal das pessoas, que ele sabe sobre o sistema, que ele conhece a verdade, que ele sabe qual é o formato da Terra, e as pessoas não sabem, começa a chamar as pessoas de gado, e ele não é mais o gado, só que ele está ainda aprisionado no ego dele, né? Ele sente que ele tem que fazer alguma coisa, mas ele fica perdido e não sabe como agir. Aí ele entra no sétimo estágio, que é da semiconsciência. Vai aumentando cada vez mais, né, a sede pelo conhecimento. Ele começa a levar tanta porrada na vida, tantos testes, né, que mesmo o caminho espiritual que ele tinha escolhido já não sacia mais a busca dele, né? Ele não sabe o que fazer.
Ele entra num estado de perdição mesmo. Por mais que ele tenha vivido anos numa religião, numa busca espiritual, realizando práticas, meditações, estudos, o ego dele entra em colapso. Ele não tem mais para onde ir. Ele fica numa sensação estranha, assim. Por mais que ele tenha muito conhecimento, tem algo dentro dele que diz, mas e aí? Está faltando alguma coisa, né? Aí ele começa a descobrir, ele encontra o caminho, né, que tanto ele procurava. Esse já é um estágio superior, né? Ele começa a separar o bem e o mal realmente. Ele começa a interagir já com seres com níveis superiores. Ele começa a entender qual é a missão dele, qual é o real compromisso dele, que até então ele não sabia, né? Ele estava buscando conhecimento sem saber exatamente como agir. Quando ele atinge o 9º estágio, ele toma consciência de tudo, ele descobre realmente quem ele é, o que ele tem que fazer aqui, né? Que ele tem que manipular as energias vibracionais dele, que ele tem que ter o equilíbrio dos corpos dele, compreender a mente dele, o emocional, o físico, descobre e manipula isso. Geralmente ele já começou a ter contatos, ele começa a interagir com os seres dimensionais, né? Até que ele chega nessa compreensão da verdade dentro dele. E é quando ele começa a buscar a sublimação, a interação com a energia suprema de forma individual, e ele compreende a transmutação, a realidade maior, né? E busca a interação direta com os seres e os mundos superiores, que é, na verdade, a realidade dimensional, né? Todo esse processo, todo esse caminhar é natural, mesmo para os planetários que se tornam dimensionais e para os dimensionais que estão inconscientes, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos, de como é o processo dentro do percurso do despertar de cada um de nós, né? Rosa de Sá pergunta: filhos, de onde vêm esses conhecimentos de vocês? Oi, Rosa, tudo bem? Esses conhecimentos vêm dos seres universais, né? Os nossos amigos dimensionais. Nós fazemos parte de um grupo chamado Dakla Pesquisas, temos uma parceria já há mais de 20 anos, né, com os seres dimensionais, com nossos amigos das estrelas, parceria esta que não é nada espiritual, canalização, mediunidade, nada disso. Uma parceria física, né, e verbal, de interações diretas com esses nossos amigos, nossos parceiros do conhecimento, e há mais de 20 anos nós viemos recebendo informações, direcionamentos, né, para realizarmos pesquisas, e aos poucos eles nos passam algumas orientações, informações que são aí conhecimentos perdidos na humanidade, justamente para a gente fazer essa unificação de todo esse conhecimento que foi tão manipulado aí na história do mundo, né, tanto na ciência como nas religiões, na educação, enfim. Nós somos pesquisadores e buscamos conhecimento em todas as áreas, né, em todos os campos que podemos praticar e atuar, né? Então, todas as informações que nós temos vêm dessas interações, dessa parceria que nós temos com 49 raças dimensionais, amigos que estão aí num grau de evolução superior a nós, né? E estão aí para dar um suporte para um grupo de dimensionais que aqui está na Terra em compromisso e em missão já há milhares de anos. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para justamente resgatar esse conhecimento, essas informações e despertar o maior número de pessoas, né? Poderia falar sobre os tipos de sangue, se tem algo a ver com seres de outros anéis ou dimensionais? Os tipos sanguíneos têm a ver com as manipulações genéticas que aconteceram no passado por parte dos Anunnaki. Eles fizeram várias modificações genéticas, começando pela raça que foi criada, a raça adâmica, né, que tinha o tipo O. O tipo sanguíneo O era aquele que era o serviçal, o trabalhador perfeito para eles, né, o escravo perfeito. Então, quando eles tiveram diversos experimentos genéticos para chegar no ser humano perfeito que iria trabalhar para eles, aconteceu uma intervenção de outras raças, fizeram outras experiências genéticas, vamos dizer assim, que foi misturado também outros tipos sanguíneos de outras raças. Aí surgiu, né, o sangue A, o sangue AB,
dentre outros que foram misturando a genética com outras raças. Mas, diretamente dizendo, o sangue puro, vamos dizer assim, ligado aos Anunnaki, principalmente a linhagem de Enki, né, tem a ver com sangue Ó. Mais uma pergunta do Rodrigo. Como conversar com outras pessoas sobre isso? É muito complicado, eu costumo ficar irritado muito fácil com o deboche delas e muitas vezes evito falar para não me estressar. É assim mesmo, Rodrigo, devagar, né? Nós temos que respeitar as crenças das pessoas, né? É normal. Se a gente respeita o pensamento das pessoas, né? Muitas pessoas não estão preparadas para esse tipo de informação. É normal. Mas aos poucos, né, a gente trabalhando nossa energia, trabalhando nossa frequência, despertando nossas habilidades, né, nos desenvolvendo e tendo também nossas experiências, nossas ativações, as pessoas vão começar a perceber uma segurança na gente. Quando a gente fala, a gente tem que ter segurança, né? A gente tem que se sentir apto para sustentar aquilo que nós estamos propagando. No caso de tudo que eu passo no canal aqui para vocês, né, tudo que nós passamos aqui, vem das nossas experiências, né, não é uma teoria, não é simplesmente uma filosofia, um conhecimento, uma hipótese, não. São experiências, né, são informações que nós adquirimos diretamente através dessa parceria. Então, muitas vezes vamos a campo realmente para colocar em prática essas informações. Mesmo quando falamos da história da humanidade, da relação das interações dimensionais, tudo isso dá para praticar, dá para comprovar cientificamente, né? Por isso que nós estamos aqui transmitindo informações, né, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, porque a doutrinação é muito grande, né? O condicionamento da sociedade, do sistema, da mídia, das religiões, do sistema educacional, da ciência, foi tão doentio, tão manipulador, que as pessoas realmente estão bitoladas, elas não estão abertas para esse tipo de coisa ainda. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Quanto mais a gente cuida da gente, quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente dá os passos, nós vamos conseguindo, por ressonância, despertar e tocar as pessoas que estão mais próximas da gente. Eu passei por isso, né? Praticamente perdi todos os meus amigos, mas hoje eu tenho muito mais amigos do que antes, né? Justamente por ter assumido realmente a minha vida, meu conhecimento e as experiências que eu tive. Então as pessoas que se afastam é porque realmente não são nossos amigos, né? Ou realmente não estão querendo ter um contato maior com a realidade. Elas acabam se sentindo ameaçadas, né? Nas crenças e tudo mais. Por isso que é importante também a gente não confrontar, não bater de frente com ninguém, não impor nada para ninguém, sempre ficar na nossa, né? As pessoas que estão preparadas vão se aproximar, porque os diferentes se repelem nesse tipo de desenvolvimento. E os semelhantes se atraem. Pode ter certeza disso. Então, quanto mais a gente vai obtendo conhecimento, lembra dos estágios que eu mostrei aqui, da escada, né? Chega uma hora que a gente vai querer impor, o nosso ego vai sentir o dono da verdade, né? Vai se sentir o dono do conhecimento verdadeiro. Todos serão ignorantes e eu serei o sábio, o dono da verdade. Esse é um grande problema, porque nesse momento nós vamos querer impor para as pessoas o nosso conhecimento. E não é assim que funciona. Nós vamos afastar as pessoas em vez de atraí-las, né? Então, quanto mais humilde a gente for, quanto mais silencioso, e saber usar na hora certa o nosso instrumento, né, para despertar as pessoas, elas vão ouvir. Então, a gente tem que respeitar. Então, entrando no mundo delas, muitas vezes, conseguindo entender racionalmente, afetivamente, né, com empatia também, o que a pessoa está sentindo, o que ela pensa, nós vamos conseguir ajudá-las muito mais do que discutindo, debatendo, né, entrando em conflito com as pessoas que a gente acha, né, que são ignorantes. Muitas vezes elas estão mais preparadas que nós, e nós estamos com nossa petulância, nosso orgulho, nossa prepotência, querendo impor para elas o nosso conhecimento. Então a gente tem que trabalhar muito esse aspecto, né? Até porque, para a gente conseguir interagir com os nossos amigos dimensionais, com os seres superiores, né, que estão aí esperando o nosso desenvolvimento para poder estar em parceria com a gente tem que trabalhar muito nosso ego, né? Temos que trabalhar muito essa questão
do orgulho, da vaidade, né? Então, são degraus do nosso desenvolvimento. Vamos tomar cuidado, né, para não assustar as pessoas, em vez de despertar as pessoas, né? Acho que é por aí o caminho. Qual a melhor forma de saber se sou dimensional ou planetário? Planetário, ele gosta de ser escravo. Planetário, ele aceita ordens, ele gosta de obedecer. O dimensional não. O dimensional, ele é rebelde, ele não aceita ninguém mandando nele. Ele quer ser líder, né? Ele quer ter o controle da vida dele e muitas vezes não consegue. Ele bate de frente com o sistema. Ele busca conhecimento, ele busca a verdade. Ele não se contenta. O planetário, ele é facilmente dominado. Ele é dominado pelo padre, pelo pastor, pelos governantes, pelas pessoas em geral, e ele é submisso. Já o dimensional, não. O dimensional, ele confronta, ele busca a verdade, né? Só um pouco, só um minuto. Desculpem aí que aconteceu um fenômeno aqui. O dimensional, ele vai sempre questionar, ele vai buscar sempre algo mais, ele não se contenta. Por mais que ele esteja numa religião, ele vai questionar a religião. Se ele estiver num grupo de estudos de filosofia, ele vai questionar tudo. Se ele estiver sempre buscando um conhecimento, ele não vai ficar com nenhum tipo de contentamento e vai querer buscar mais e mais e mais. Só que quando ele encontra, ele tem um sentimento de que realmente ele encontrou. O dimensional é assim. O planetário não busca nada. O planetário não tem curiosidade de nada, ele nem se interessa por qualquer tipo de assunto no que diz respeito a essa busca da verdade, da evolução, do conhecimento. Ele é facilmente influenciado e manipulado, tá? Já o dimensional, não. O dimensional, ele sente que ele não é daqui. Ele tem uma saudade de um lugar distante, ele não consegue se adaptar ao mundo, ele não se encaixa, ele se sente diferente, né? O planetário, não. O planetário adora o mundo. O planetário se encaixa em tudo, ele adora o mundo. Ele adora o que o sistema oferece. Ele adora o que a mídia passa. O planetário, ele é totalmente manipulado pelo sistema. O dimensional, não. Então, gente, se você se enquadra no que eu estou chamando de planetário e está aqui conseguindo nos ouvir, então, parabéns, porque você está despertando, está se tornando um dimensional. Agora, se você sempre foi um buscador, sempre foi um rebelde, sempre foi um diferente, então você é um dimensional de origem, né? Você já veio aí nesses grupos em compromisso para a Terra, porque você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar e nem o que fazer ainda. E essa angústia, esse sofrimento, esse vazio existencial deixa os dimensionais em crise, né? Muitos deles até desistem de viver porque eles não conseguem se encaixar no mundo. É isso, muito fácil discernir entre um dimensional e um planetário. O dimensional tem muitas habilidades também. O dimensional, ele traz algumas habilidades dentro dele, geralmente artísticas, paranormais também, extrasensoriais. Ele tem dificuldades assim de se encaixar no mundo, ele é estranho, né? Ele é diferente. Então, é um extraterrestre, né? Encarnado, vivendo uma experiência humana. São seres extraterrestres que estão aqui na Terra e não se reconheceram ainda, não despertaram, não lembram a sua origem cósmica. Por isso. Já o planetário não, o planetário é terráqueo. O planetário é daqui mesmo, aqui é a casa dele, né? Então ele gosta daqui, foi criado para ser escravo pelos Anunnakis. E está até hoje aí no mundo e no sistema que foi criado para eles viverem. À medida que os planetários vão evoluindo, vão despertando a consciência, cuidando do desenvolvimento espiritual deles, né? Eles vão avançando, chega uma hora que eles recebem, como se fosse um banho de luz, uma ativação mesmo, cósmica, podemos chamar assim, que eles ganham ativação da centelha divina, que é a alma, né? Que é justamente aquilo que transforma eles num ser em potencialidade para se tornar um dimensional e realizar o caminho transmutativo dele. Aí ele começa a buscar realmente a evolução do conhecimento. Renan diz, chega a me arrepiar, você tirou todas as minhas dúvidas e até me emociono. Exatamente, Renan, porque você é um dimensional. Você escutando isso, você reconhece, né? É o que eu acabei de falar.
Todos os dimensionais, quando escutam isso, eles parece que lembram disso, entendeu? Tá registrado na nossa programação. Porque quando nós viemos para a Terra, lá atrás, né, num passado muito remoto, vamos colocar em 4004 a.C., vai? Porque acho que todos aqui que estão ouvindo realmente são do grupo dos 144 mil. Nós viemos num dia que estava chovendo muito, estava tendo uma tempestade na Terra. E nós descemos em alguns pontos da Terra. Um deles foi aqui no Brasil, o ponto principal. Na Amazônia também, na região do Mato Grosso do Sul hoje, né? Em outros pontos do mundo também. Mas, quando nós descemos, nós sentimos realmente algo muito difícil. Essa adaptação aqui na terceira dimensão, nesse mundo físico, no sistema Terra, né? Nós não estávamos acostumados a ficar aqui com o nosso corpo densificado, né? Nós tínhamos um corpo dimensional, nós baixamos a frequência, densificamos e materializamos nossos corpos, atravessamos os portais dimensionais, chegamos aqui, né? Fisicamente, a gente não encarnou, não viemos pelo processo da reencarnação, nós viemos fisicamente, saímos andando aqui na Terra. Chegou um momento que a gente passou por tanta dificuldade nessa adaptação, né, com esse mundo físico, porque a gente não vivia nessa realidade, a gente perdeu o nosso corpo, nós morremos, né? E depois dessa perda do corpo, a gente reencarnou na raça humana, nos seres adâmicos, né, que nós chamamos, nessa genética que estamos hoje, que foi sendo aperfeiçoada, né, de tempos em tempos. Estamos aqui até hoje, aprisionados nesse processo reencarnatório na raça adâmica, né, e precisamos romper com esse ciclo, com essa roda de samsara, e retornar para as dimensões nas quais nós viemos, né? Voltar a ser o que nós éramos, porém, não na condição que nós estávamos. Nós vamos regressar num estágio de consciência e de evolução muito maior do que nós estávamos antes, porque a experiência humana aqui na Terra nos trouxe as emoções, 100% das emoções. E essa experiência emocional, da razão, da consciência, dos erros e acertos, do bem e do mal, nos fará nos tornarmos seres universais, acima dos níveis dimensionais, né? Porque nós vamos regressar para os mundos superiores, levando a emoção, levando a experiência emocional da Terra. É muito bom a gente estar aqui, por um lado. É ruim por outro, né? Porque estamos aprisionados e perdidos aqui. Mas uma hora ou outra, nós vamos conseguir despertar, realizar nosso desenvolvimento, nosso treinamento e regressar. Tudo que nós estamos falando aqui no canal, todo o treinamento, todo o conhecimento, todas as lives, todas as informações que estamos passando para vocês, diz respeito a esse despertar, a esse caminho de retorno para a nossa origem, né? Como vamos regressar realmente? É aquilo que os antigos mestres das religiões falavam, né? O reino dos céus, os mundos superiores, as dimensões superiores, enfim. Como vamos voltar para casa, né? Vamos continuar aqui, nesse mundo físico, material, ou vamos conseguir avançar no nosso desenvolvimento? E é isso. Todo o sistema está estruturado para nos aprisionar aqui. Essa matrix, né? Esse mundo que foi construído de fantasia, de ilusões, né? Para nos deixar presos aqui, ele está nas mãos de um grupo de pessoas que estão por trás dos governos e são raças humanas que são aqui da Terra mesmo, né, de outras regiões, de outros anéis, podemos chamar assim, continentes ainda desconhecidos por nós, que a ciência não nos apresentou, e esses seres vieram para cá no passado e escravizaram o ser humano, construíram inclusive seus impérios aqui e modificaram geneticamente os seres humanos daqui da Terra, fazendo eles trabalhar para eles. E até hoje é assim, nós estamos trabalhando para eles até hoje, somos escravos deles até hoje, e não conseguimos nos libertar. Nós, dimensionais, não viemos aqui para ser escravo, nós não viemos para a Terra para trabalhar para os Anunnakis, para essas raças que controlam o mundo. Não, nós viemos para fazer a diferença e mudar esse sistema, para justamente transformar esse mundo e esse quadro que eles construíram aí nesses últimos 13 mil anos, né?
que eles estão no comando da situação. Nós viemos para fazer a diferença. Mas os dimensionais que chegaram aqui estão perdidos, né? Perderam a memória, não lembram quem são, precisam despertar. Quando todos os dimensionais, um grande número de dimensionais despertarem, tomarem consciência do compromisso que eles têm, eles serão direcionados, treinados, trabalhados para executar esse compromisso. Tá? E para isso, nós temos o apoio e a parceria com os nossos amigos dimensionais que não desceram para a Terra e que estão lá em cima nos esperando e monitorando toda a situação aqui para nos dar o suporte na hora certa para a gente atuar. Mas para isso, nós temos que nos desenvolver. Despertar, né, primeiro, e nos desenvolver para chegar num nível de preparação para estarmos em parceria direta com eles, recebendo todo o suporte para que a gente possa agir aqui na Terra em ressonância com o propósito maior que eles também têm para com a humanidade. Então nós somos um único grupo. Nós dimensionais que estamos encarnados na Terra e os dimensionais que estão nas dimensões superiores, os extraterrestres, né, que eu sempre falo, estão esperando os extraterrestres que estão na Terra, nós, vivendo na condição humana, despertar. Né? Então nós temos que romper essa matrix, temos que nos libertar dessa prisão que nos colocaram aqui. E tem tudo a ver com esses degraus que eu falei no início, né? Esse desenvolvimento nosso. Charlene diz, sinto que estive sempre no 7º estágio, pois agora, conhecida aquela pesquisa, parceiros do conhecimento, vejo que posso subir os estágios. Sim, exatamente. Nós todos estamos mais ou menos nesse nível, né? Nesse estágio aí. 7º, 8º, estamos aqui porque já estamos nesse patamar, estamos buscando subir. Com certeza, daquela pesquisas, todo o nosso conhecimento, treinamento, as experiências que nós temos nos conduzem para esses degraus aí, até chegarmos à transmutação. É isso aí. Entendo que a Terra e seus anéis estão na 3ª dimensão, mas os seus habitantes também? Ou alguns estão em subdimensões mais sutis, como nossos mortos do 2º anel? Bom, Karen, é o seguinte, existem frequências, como você disse, subdimensões aqui na 3ª dimensão, né? Na verdade, são 9 subdimensões dentro da 3D, essa realidade onde nós estamos aqui. E os 9 anéis estão dentro dessas 9 subdimensões, né? Tem relação, inclusive, com essas subdimensões. O 2º anel, a frequência, a densidade é mais sutil, é espiritual, ou seja, existe o 2º anel físico, existem terras lá no 2º anel, continentes, enfim, tem tudo lá. Se nós conseguirmos ir até o 2º anel, fisicamente, talvez a gente não consiga sobreviver com esse corpo nosso aqui, tá? É outra condição, né, de magnetismo, de densidade, de frequência, de pressão, de luz, é outra realidade, mas ainda é físico, ainda é 3D, mas a vida lá é extrafísica, é espiritual. Por quê? Os espíritos conseguem viver lá, a densidade é espiritual, lá no 2º anel, tá? No 3º anel já é diferente também, é outra densidade, talvez seja um pouco mais física, tá? Mas é diferente daqui, do 1º anel. No 4º, no 5º, no 6º, é diferente também. Por exemplo, os Anunnakis têm corpo físico, mas eles têm condições genéticas um pouco diferentes de nós. Os Greys, por exemplo, também. Os Igiges também. Outras raças também, porque eles são de outros anéis, né? Por isso que eles não conseguem sobreviver aqui na superfície do 1º anel. Inclusive, eles não conseguem respirar só o oxigênio, eles respiram outros gases, eles precisam do hidrogênio, do metano e outros gases na composição da genética do sistema respiratório deles, né? É diferente. Então, por isso que eles vivem em bases subterrâneas aqui, porque eles precisam se adaptar a uma condição que está do anel deles lá. Mas assim, tudo é físico, tudo ainda é 3ª dimensão, mas existem densidades diferentes, podemos dizer assim, tá? É físico ainda, mas é diferente. Tanto é que o próprio mundo espiritual, a realidade espiritual extrafísica, é física ainda. É extrafísica. Não é dimensional, é ainda na 3ª dimensão.
Então, todos os espíritos, todos os desencarnados, né, o mundo dos mortos, ainda é aqui, na terceira dimensão, entendeu? Então, existem níveis dentro da terceira dimensão. É por aí o raciocínio, sim. As pessoas que estão aí vindo pela primeira vez no canal, estão fazendo perguntas, né, não sabem ainda muitas coisas sobre os dimensionais, assistam as lives anteriores, deem uma maratonada aí nos vídeos, vocês vão entender tudo, tá, pessoal? A maioria das pessoas que já estão atuando no Dáquila Pesquisas já foram recebidas as ativações, o plasma, foram necessárias mudanças na alimentação para receber? Todos que estão no treinamento em Dáquila receberam muitas ativações, né, já tiveram vários trabalhos, vários desenvolvimentos aí que foram direcionados para que acontecesse esse processo mais rápido, né? Muitos receberam, nós chamamos de plasma, ativações, né, de luzes que nós recebemos. Existe todo um treinamento que é feito. Começa com a visualização das luzes no céu. Nós chamamos de naves, né, bioplasmáticas, das 49 raças. Depois, nós vamos passando para o treinamento com os ultradimensionais, a interação com os ultras. Depois começamos a despertar nossas habilidades, né? Começamos a realizar os fenômenos, que nós chamamos. Sonoplastias, pedra que volta, materializações de pedrinhas, de cristal, de ouro. Vários fenômenos alquímicos, né? Que vamos desenvolvendo juntamente com as ativações de Kundalini, as ativações energéticas e tudo mais. E vamos também começando a interagir com as realidades paralelas, com os exercícios, né, com os treinamentos que nós fazemos nos pontos, nos vórtices de energia. Então, por exemplo, quando vamos para um local propício para realizar os treinamentos, geralmente é num vórtice de energia, num local onde tem muita natureza e onde tem muita energia, é um vórtice, né? Por exemplo, na sede de Dáquila, em Corguinho, Mato Grosso do Sul, que é um dos maiores vórtices de energia hoje na Terra ativos, né? Então existem vários pontos que nós chamamos de pontos nevrálgicos, que são os vórtices de energia. E nós vamos para esses pontos e lá ficamos, fazendo algum tempo de exercício, de treinamento, geralmente é na mata, na pedra, sempre na natureza, né? Para nós interagirmos com as frequências elementais, os deuses da natureza, com os seres dimensionais, com os ultras, para que a gente possa iniciar esse desenvolvimento de interação com os planos dimensionais. E não é fácil, exige um treinamento, né? Às vezes nós passamos meses treinando, né, para começarmos a receber as ativações. Não é simples como a gente pensa. Então temos que fazer caminhadas, temos que, às vezes, sentar num ponto lá e ficar mais de 1 hora sentado, né, interagindo com a natureza. Temos que fazer vários exercícios, ativações, atividade física, caminhada, dar voltas em volta do morro que tem lá. Então é um exercício constante, né? Nós temos que cuidar da alimentação, temos que desintoxicar, temos que trabalhar nosso nível mental, temos que aumentar a carga elétrica das nossas células. Tudo isso é uma preparação para que a gente possa elevar a nossa frequência vibracional para começar a receber as ativações de luz. Porque se a gente recebe uma ativação, nosso corpo não está preparado para receber, se a gente estiver cheio de toxina no corpo, pode dar até um piripaque na gente. Tem gente que até desmaia, porque não está preparado para receber as ativações, né? Não é fácil. Então, obviamente que nossos amigos nunca vão fazer algo para nós que a gente não está preparado para receber, né? Nós temos que nos preparar. Por isso que quanto mais a gente eleva a nossa vibração, quanto mais a gente cuida da nossa energia, mais a gente está preparado para ter o contato com eles. Não é que eles vão vir fazer contato com a gente. É a gente que vai fazer contato com eles. Tá claro? É totalmente diferente. Na dimensão espiritual dos mortos, eles sabem que estão mortos? Danilo pergunta. O que eles fazem lá? Bom, Danilo, existe um plano intermediário, né? Que não é ainda no segundo anel. É um plano intermediário aqui entre o primeiro e o segundo anel, onde quem passa, quem faz a passagem, geralmente não tomou consciência ainda que morreu. Depois de um tempo, ele começa a despertar, ele começa a entender, né, que ele deixou a vida física e ele é direcionado para o seu processo de passagem para o segundo anel, para o mundo realmente
onde estão os espíritos, né? Existem várias localizações lá. Muitos chamavam de colônias, né? Na verdade, são regiões onde eles estão. E cada região dessa corresponde ao nível de consciência e de evolução que os espíritos que passaram pela Terra, estavam encarnados, tiveram, tá? Então existe o nível dos ascensionados, existe o nível mediano das pessoas que tiveram uma vida positiva, existe a vida daqueles que ainda estão com muitos débitos, né? Com muitas coisas a resolver na Terra. Existem vários níveis, e lá eles vivem um aprendizado. Eles geralmente fazem um curso para tomada de consciência, né? Para resgatar a memória de quem eles são, o que eles têm que fazer na Terra, principalmente os dimensionais. Dimensionais, no caso, quando fazem a passagem, eles vão diretamente para a Lua, né? Para a Lua, e ficam lá. E da Lua eles fazem a passagem para o segundo anel, porque a Lua é o que faz a ponte entre um anel e outro, né? Entre o primeiro anel aqui, nossa região, e o segundo anel, para as terras além da borda, né? É a Lua que faz essa transição. Então é muito interessante tudo isso. Luciano César mandou um abraço para vocês. Manda um abraço para ele também. Um abraço aí para o Luciano César. Olga, diga a ele que estou esperando a live, né? Nós vamos fazer aí uma live. Eu e o Luciano César. Estou esperando, hein? Fica o convite aí, Luciano. Deus já tinha consciência que os dimensionais cederiam à matéria? Isso então seria o processo evolutivo dos dimensionais? Ou eles ficaram em débito com algo no outro plano e foram obrigados a descer aqui? Olha, o que nós chamamos de Deus, né, na verdade é um ser dimensional também. É a consciência, a energia suprema, ou o casal supremo dos dimensionais. É aquele que criou tudo, né? E os dimensionais, na verdade, é a própria hierarquia divina dele, né? Que muitos chamavam no passado de anjos, né? Anjos do Senhor. Na verdade, são os seres dimensionais que atuam nessas realidades mais próximas ao casal criador. Quando os dimensionais vieram para a Terra, eles tinham consciência também do que eles viriam fazer aqui. O que aconteceu foi que um grupo de dimensionais já havia vindo antes para a Terra e deixaram alguns débitos, algumas coisas para serem concluídas aqui, né, com a humanidade. Foi por isso que esse grupo de dimensionais foi escolhido a dedo para descer em compromisso, né, porque eles tinham, de certa forma, também um débito com a humanidade. Então eles vieram para atuar aqui. Mas não é que eram seres negativos, não. Na verdade, eles tinham um compromisso, uma tarefa de ajuda, de colaboração, porque no passado, alguns seres dimensionais também atuaram aqui na Terra na época da criação da Terra, da criação dos seres humanos, em parceria com os Anunnakis. Então, houve um certo desvirtuamento também. Ocorreram muitas fases, muitos estágios, né, da visitação aqui na Terra, de vários seres. E nós já tínhamos vindo aqui antes, né? Essa última vinda nossa, na condição de dimensionais em compromisso, foi quando nós viemos e ficamos realmente, de fato. E morremos aqui, estamos na raça adâmica. E nós temos que levar esse corpo adâmico conosco. Por quê? Este corpo adâmico é como se fosse uma nave, é como se fosse um veículo. É o corpo adâmico, é o corpo físico. Nós precisamos transformar ele num instrumento, num veículo que vai fazer essa transição entre uma dimensão e outra. Então a nossa nave é o nosso corpo, podemos chamar assim. Nós vamos transformar o nosso corpo físico num corpo de luz, de energia mais acelerada, e vamos levá-lo para as dimensões superiores. Isso é que Jesus Cristo chamava de glorificação, né? Transmutação do corpo material. Ou seja, não é a morte, não é o processo de morte e ascensão. Não, é o processo de vida eterna, de transmutação, de prolongamento da vida e de glorificação dos nossos corpos. É diferente. Então, houve uma confusão em relação a isso, né? As religiões conduziram a gente a acreditar que nós temos que morrer, que nós temos que nos libertar após a morte. Não é isso que acontece, tá? Após a morte, nós ficamos num intervalo, tá? É o descanso das aulas, vamos dizer.
depois a gente tem que voltar para cá para dar continuidade a esse processo. Tudo acontece aqui, em vida, com o corpo. Sem o corpo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos encontrar nossa outra metade para a nossa missão e transmutação. Bom, ela está falando das almas gêmeas, né? Com certeza. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se desenvolve, acelera, vai subindo nos degraus, né? Dos dimensionais aí que eu apresentei, mais a gente se aproxima da nossa alma gêmea. Ou chama gêmea, que muitos chamam aí, né? Na verdade, nós estamos encontrando esta frequência sempre da polaridade oposta. Quando nós chegamos num nível de nivelamento consciencial com esta outra frequência, geralmente elas se atraem, elas se encontram, né, para a realização do compromisso e da transmutação. O problema é que às vezes elas não estão conscientes disso, né? Existe um desnivelamento. Então até nivelar a frequência demora um pouco. Mas é isso. Quanto mais a gente evolui, mais a gente atrai. Porém, quando a gente está evoluindo rápido, né, acontece um fenômeno estranho. A gente atrai por um período, geralmente de 9 anos, né, depois do despertar, a gente atrai várias almas kármicas, não almas gêmeas, almas muitas vezes afins, né, mas que têm débito com a gente. Almas que podem até ser almas gêmeas, mas estão em níveis diferentes de consciência, justamente para a gente passar pelo refinamento, pelo ajuste vibracional e consciencial, para que a gente possa um dia encontrar a nossa outra metade, que na verdade somos nós mesmos, né? Então existem várias possibilidades. Então depende de nós. Quanto mais a gente avança, nós vamos encontrar pelo caminho várias almas kármicas, né? Mas quando chegamos na maturidade, geralmente atraímos a pessoa certa. Todo dimensional é uma panela e todo mundo tem uma tampa para essa panela. Pode ter certeza disso. O que fazer para evitar que seres ou espíritos de baixa vibração interfiram e manifestem anomalias no nosso dia a dia? Acelerando a sua frequência vibracional, desintoxicando seu corpo, fazendo exercício físico, né, cuidando do seu nível mental, estudando coisas elevadas, conhecimentos que elevam nossa frequência, né, nos fazem sair desse nível baixo que nos encontramos, realizando exercícios mentais, aumentando a carga elétrica das nossas células, desintoxicando nosso corpo. Assim, você gera uma frequência mais alta e as suas ondas cerebrais ficam sincronizadas. O seu campo de energia, sua aura, né, ele fica estabilizado, ele não se desequilibra, ele fica compacto, e ele vibra na 7ª camada da aura, que é a luz prata, e você fica fora desse nível, dessa frequência astral baixa, né? Quando a nossa atividade cerebral se eleva para mais do que 25, 30 ciclos por segundo, nós estamos imunes a qualquer tipo de influência astral, espiritual, né? Por isso que nós indicamos muito, em Dakla Pesquisas, não mexer com o plano espiritual, não mexer com astral, não baixar a frequência e fazer trabalhos em alfa, em teta, em delta. Não. Não mexer com frequências baixas, não baixar a atividade cerebral, fazer exercícios e treinamentos para acelerar a nossa frequência, para aumentar a nossa atividade cerebral, tá? Isso tem tudo a ver com o cuidado com o corpo, com a desintoxicação, com a alimentação correta, com exercícios físicos, com treinamentos mentais e com a energia de Kundalini. Trabalhar corretamente a energia sexual, para que a nossa energia fique ativa, para que a gente possa vibrar cada vez mais alto. Esse é o caminho. E cuidar das emoções também, né? Porque sem trabalhar a nossa mente, o nosso emocional, não adianta a gente viver com emoções baixas, né? Que a gente vai atrair energia ruim para o nosso lado. Temos que trabalhar o autoconhecimento, o emocional, nosso psicológico, temos que cuidar da gente, né? Senão, realmente fica difícil. Fica bem difícil. O desejo sexual é uma frequência baixa? Não, não é. Né? Depende do nosso desejo sexual, né? Se a gente conseguir canalizar ele, né, dentro da nossa frequência de alma gêmea,
a gente está realmente numa relação legal, positiva, equilibrada, saudável, né? O nosso desejo sexual, ele tem que ser canalizado, direcionado para essa troca energética com a pessoa que nós estamos juntos, sempre em casais, tá, pessoal? Temos que estar com fidelidade, com consciência, com respeito e trabalhar a energia sexual com a pessoa certa. Não podemos desperdiçar nossa energia com qualquer pessoa, não. Ficar aí fazendo bagunça, né? Essa loucura que as pessoas fazem, isso suja a nossa aura. Nós temos que ter sempre uma relação saudável, sempre buscar uma pessoa que vai nos elevar junto, né? Vai nos tirar dessa zona, nos elevar para um nível superior. Mesmo assim, estaremos com a energia sexual saudável, nos elevando vibratoriamente. Esse é o objetivo. As religiões fizeram o favor de condenar a energia sexual porque elas sabiam, né, os líderes mundiais sabiam que o combustível para os dimensionais se desenvolverem com suas almas gêmeas é a energia sexual, uma das principais ativações que existe, né? Então eles sabotaram isso, criaram o tabu do sexo, o pecado, essa coisa toda, para no nosso inconsciente nós ficarmos com essa ideia de sujo, né, de pecado, de coisa errada, de que é culpa. Tudo isso é para reprimir o ser humano, para não deixar o ser humano encontrar essa frequência. Por um outro lado, eles estimulam as pessoas também a ir para depravação, né, para o desequilíbrio sexual, para elas ficarem perdidas do sexo, desequilibradas, de um extremo a outro. Ou estimulam o celibato, ou a depravação total. Mas o caminho do equilíbrio, o caminho da energia sexual correta, foi o que eu expliquei, né? Em casal, você estando dentro de um processo evolutivo, buscando crescimento, evolução, nivelamento consciencial, respeito, parceria, acima de tudo. Aí, com certeza, a energia sexual, o desejo sexual, vai nos elevar de uma maneira indescritível, né? Porque é a energia sexual que precisa subir, energia de Kundalini, né? E se concentrar, a energia vermelha, se concentrar aqui no nosso frontal, para que as nossas habilidades sejam despertadas, né? E a nossa interação aumente com as realidades superiores. É justamente o oposto que nos foi ensinado, né? A escola antiga do Tantra, na Índia, né, ensinava isso. O yoga também. Tanto o yoga como o Tantra eram caminhos de desenvolvimento para trabalharmos nossa energia transmutativa, né? Existe todo um conhecimento por trás da energia sexual sagrada, né, que era desenvolvida no passado. Por diversas culturas tinham esse conhecimento, mas isso foi totalmente perdido e deturpado, né? Você vê, hoje as pessoas falam de Tantra, de certas coisas, levando sempre para a pornografia. É um caminho totalmente desvirtuado, né? Mas temos que ter consciência, né, e fazer da energia sexual uma celebração de amor, uma celebração da consciência, da união entre dois seres despertos que buscam o mesmo propósito de vida, né? A maioria das pessoas se relacionam só pelo corpo, né? E os desejos sexuais são carnais apenas. As pessoas nem se importam se existe uma conexão de amizade, né, de parceria, de vida, de sincronicidade mental e emocional. Não se preocupam. Muito menos as pessoas se preocupam se elas têm um propósito de vida em comum, né, uma consciência, uma busca, um desenvolvimento e um compromisso como dimensionais. Elas nem se preocupam com isso. Elas estão em busca de preencher um vazio, né, uma carência. E muitas vezes não dá certo. Então a gente tem que buscar um nivelamento. Então, quando nós cuidamos de nós, eu me elevo, eu vibro mais alto, eu evoluo, eu me desenvolvo. Logo, eu vou atrair uma outra pessoa que também está no mesmo desenvolvimento, na mesma elevação. E assim, com certeza, as coisas se encaixam, né? Porque aí seremos eu sou eu, não mais eu sou. Quando duas pessoas que estão trabalhando o eu sou delas se encontram e se nivelam, elas se transformam na frequência do eu sou eu. E uma modula a outra. Uma ativa a outra. Uma acelera a outra. Daí a importância dos casais conscientes, né?
para o processo transmutativo da evolução dos dimensionais. Entenderam? A Olga diz, sei que quando você sorri é para mim. Sim, Olga, quando você comenta umas coisas engraçadas, eu sorrio mesmo. Porque eu tenho a sensação de que tem uma presença de alguém me olhando à noite, quando eu apago as luzes e deito na cama. Fico com medo. Aí a Gladys também escreve aqui. Toda vez que vou deitar antes de dormir, ouço alguém se aproximar da cama, seja no claro ou no escuro. Só fechar os olhos, então custa me deitar. Primeira coisa, gente, não precisem ter medo disso, tá? Tem nada de negativo, não tem nada disso que a gente aprendeu aí de espírito, de assombração, de coisas ruins. Gente, isso não existe. Quem está vibrando numa frequência mais alta, quem está cuidando desse desenvolvimento, somos dimensionais, a gente não atrai esse tipo de coisa. Essas manifestações que a gente pode vir a perceber no quarto, à noite, qualquer lugar, como aqui agora, né? Aconteceu aqui, toda hora acontece comigo aqui, tá? E já chega até a ser físico, né? Eles batem aqui, jogam objetos, enfim. Estou acostumado às sonoplastias, né? Na verdade, são nossos amigos, são eles estão interagindo conosco e são ativações para despertar nossas habilidades, tá? Dá medo porque a gente não sabe o que é, mas isso faz parte do nosso desenvolvimento. A gente programou isso porque é uma forma da gente ficar realmente desperto. Então não precisa ter medo, tá? São desenvolvimentos, são habilidades que a gente tem. Muitas vezes é você mesmo que está gerando essa frequência, né? E está começando a interagir com os nossos parceiros, com os nossos amigos. Nós temos um monte de amigo, né, aí querendo entrar em contato com a gente, só que a gente tem medo, tá? E eles não veem a hora de conseguirem estar em parceria com a gente. Esse é o ponto, tá? Não tem nada a ver com espírito, com entidade, coisa que vai assumir, nada disso, não tem esse tipo de coisa. Primeiro que nós temos toda uma proteção, vamos dizer assim, né, uma aura que afasta qualquer energia negativa, tá? Segundo, nós somos dimensionais em compromisso, nós temos aqui a parceria direta com eles, com os nossos amigos que estão aí nos acompanhando sempre, a todo tempo. Terceiro, nós temos 3 ultras dimensionais que estão sempre conosco. Geralmente quando as pessoas escutam vozes falando, chamando o seu nome, né? Geralmente quando acorda de manhã, são os ultras tentando conversar com a gente, tá? São os antigos chamados de anjos da guarda, né? São os ultradimensionais. São essas bolinhas que aparecem nas fotos quando a gente tira aí. Chamam de orbes, né? Na verdade, são ultradimensionais. É um tipo de seres diferentes que nos acompanham. Tudo positivo, tá, gente? Não tem nada de negativo. São seres do bem, que nos ajudam, nos orientam, nos acompanham e até nos protegem, tá? Então, não tem que ter medo de nada. Fiquem tranquilos. Eu, particularmente, adoro, né? Quando tem essas coisas aí. Quando eu vejo passos, tudo, vejo gente. Imagina no meio do mato, né? Quando às vezes a gente fica lá, fazendo trabalho. Uma vez eu estava sentado sozinho no alto de um morro, numa trilha, uma escuridão total, no meio de uma trilha, de uma floresta lá, sentado na minha cadeirinha, né? Fazendo um trabalho de desenvolvimento, de preparação de treinamento, quando de repente eu comecei a ouvir passos vindo em minha direção. Como se tivesse alguém vindo, realmente andando, pisando nos galhos, né? Imagina, se eu fosse me deixar dominar pelo medo, né, esses condicionamentos, já pensa, nossa, é a bruxa de Blair que tá vindo aqui, né? Imagina, né? Vou morrer. É o ser do mal que tá chegando. Não, gente, normal a gente ter medo. Só que na hora, eu falei, bom, estou aqui fazendo um trabalho em parceria com os nossos amigos, eu sei muito bem onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. De repente eu ouvi aqueles passos vindo em minha direção, como se tivesse um homem mesmo caminhando em minha direção. E eu pedi para ele se identificar. Por favor, se identifique. Quem está aí? Aí de repente acendeu uma luz assim, linda, na mata, assim, prata, neon, e ele começou a conversar comigo, né? Uma voz diferente, assim, e eu comecei a interagir com o ser. Era um ser da 8ª dimensão de Ofiucos, né? Da constelação de Ofiucos. Tive um contato ali direto. Imagina, se eu tivesse com medo, ele não ia conseguir se aproximar. Justamente por eu ter conseguido controlar ali e ter consciência do que estava acontecendo, eu elevei minha vibração, né? Estava preparado para aquela interação,
Ele se aproximou. Aí eu pedi, você pode se aproximar? Aí ele veio se aproximando mais ainda, né? E veio andando, numa escuridão total, não via nada na minha frente. Imagina, né? Imagina. Mas, quando ele se aproximou, eu pude ver, né, a silhueta humana, assim, fantástico. Então, assim, é normal. É que, assim, você vai acostumando, né, a essas interações, para vocês verem o que o sistema fez com a gente. Se a gente fosse educado desde criança, né, a fazer esses treinamentos, esse desenvolvimento, nós estaríamos conversando com nossos amigos aí desde o início. Tivéssemos uma educação correta, nós estaríamos prontos para tudo isso, mas não estamos, né? O medo realmente é muito grande. Mas assim, na medida que nós vamos treinando, desenvolvendo, a gente vai vencendo isso tudo. Não tem por que ter medo, né? Aí as pessoas questionam, mas por que o Bilu tem voz de criança, aparece com essa voz infantil? Gente, ele fez isso justamente porque as pessoas ficavam apavoradas de medo. As pessoas tinham um medo absurdo de conversar com um ser extraterrestre, né? Imagina se ele chega com uma voz grave, sabe, assim, falando, as pessoas vão sair correndo de medo. Então ele fez isso no início justamente para quebrar o gelo, né? Para as pessoas acostumarem, para não terem medo. Por isso que ele decidiu, ele e os irmãos dele decidiram se apresentar numa personalidade infantil. Agora não estão mais nessa personalidade infantil, né? Já passou. Eles estão muito mais próximos dessa personalidade adulta, né? Que eles têm. E daqui a alguns anos, realmente ele vai se apresentar como ele realmente é, né? Com a voz verdadeira, enfim. Mas todos têm que estar preparados para isso, né? E nós estamos nesse treinamento. Então não tenham medo não, tá? Qualquer tipo de interação que vocês possam vir a ter, em casa, à noite, na cama, de dia, não importa. Tentem interagir, conversem, peçam para ter o retorno, né? Escutei algum barulho aí, tenta interagir, tenta confirmar, né? Pede que ele responda, né? Pergunte, são vocês parceiros? São vocês que estão aí? São vocês seres dimensionais? Né? E pede um sinal, um código. Se forem vocês, dê uma batida. Se forem vocês, joguem uma luz. Se forem vocês, soltem um aroma, um perfume no ar. Perfume de rosas, de jasmim. Peçam uma interação maior. Eles vão responder. Se você estiver na frequência, eles vão responder. Isso é altamente positivo. Significa que vocês estão chegando na frequência da parceria com eles, tá? Tem nada de errado, gente. Nada de errado, tá? São condicionamentos que a gente tem de medo, de escuro, de fantasma, de bicho-papão, de bruxa, não sei o quê. Então, vamos perder isso, vamos parar com isso e vamos começar a tomar coragem, né? Enfrentar. Tem que ter medo de nada. Podem confiar no que eu estou dizendo aqui. O pessoal que está se borrando de medo no bate-papo, gente, normal, tá? Mas é normal. Vamos desenvolvendo aí, todos juntos, nos ajudando mutuamente, acho que todos vão conseguir. A Karen, ó, vou expor a Karen aqui, ó. Já passei cada cagaço em Dáquila. Se contar, ninguém acredita. Cheguei a correr de boi no meio do mato achando que era ET. Acontece mesmo. Teve uma pessoa uma vez que estava andando no morro lá, ela viu um cacto, assim, no escuro, achou que era um ser com o braço aberto, assim. E era um cacto. Ela foi lá, foi abraçar o cacto, achando que era um ser, ficou presa e ficou gritando. Ai, o ser me abraçou, ele não quer me soltar. Gente, a pessoa ficou presa nos espinhos do cacto. Cada coisa que acontece, gente, muitas pessoas já conversaram com boi, com bicho, achando que eram seres, é muito engraçado mesmo. Porque nas igrejas acontecem as pessoas desmaiarem, dizem que são demônios, manifestações fortes. Praticamente todas essas manifestações que ocorrem nas igrejas são de interações com espíritos, entidades espirituais, frequência baixa, tá? Que as pessoas chamam de demônios, não são nada disso, tá? São seres humanos mesmo, estão desencarnados aí no mundo espiritual, nessa faixa intermediária, e elas interagem geralmente com as pessoas que têm mediunidade, pessoas que têm abertura, estão na frequência baixa, como eu expliquei, estão vibrando em alfa, tem essa abertura do campo energético, e elas recebem essa influência dessas entidades espirituais, tá? São seres que estão aí, no mundo dos espíritos, né?
que muitos chamam de demônio. Não tem nada a ver com demônio, não. Isso é uma forma que a igreja usa para manipular as pessoas através do medo, né? Para as pessoas ficarem apavoradas. E outra coisa, a maioria dos casos que acontecem nas igrejas são encenações armadas, tá? As pessoas ganham dinheiro para fazer um teatro ali, principalmente nas igrejas evangélicas, para as pessoas acreditarem que elas estão incorporando o demônio e tudo isso. A maioria é teatro, encenação, e as pessoas são pagas para isso, infelizmente. Eles acabam pegando dinheiro das pessoas, né? Uma pena. Mas quando acontece uma manifestação dessa, geralmente é a mesma coisa que acontece com os médiums, né? Em centros espíritas, em terreiros, de candomblé, em casas espíritas assim, que as pessoas não têm o controle para lidar com essas interações. Por isso nós dizemos, não é bom mexer com essas energias espirituais. Não é bom a gente interagir nessa faixa. Por isso que o trabalho com seres dimensionais é outro nível. São frequências aceleradas, muito superiores, né, a essa faixa. Por isso que nós não trabalhamos com canalização, mediunidade, interações nesse nível astral, espiritual. Não é nosso objetivo esse. Essas experiências que eu falei anteriormente, que muitos aí estão tendo, tem nada a ver com espíritos, tem nada a ver com o mundo espiritual. Tem a ver com essas realidades dimensionais, tá? Com seres físicos, que têm a capacidade de interagir conosco, desde que a gente esteja num nível superior de frequência, tá? Se elevando vibratoriamente. É diferente. Geralmente, o que acontece nas igrejas tem nada a ver com realidade dimensional, tá? É tudo nível espiritual, tudo frequência baixa. Então, pessoal, é isso por hoje. Queria agradecer a vocês aí mais uma vez por mais uma noite com todos aí respondendo perguntas, nesse corujão aí de sábado. Para quem está com sono ou quem não vai dormir ainda, né? Desejo a vocês aí um final de semana maravilhoso, que a gente possa continuar aí juntos, né? Nessa busca do conhecimento, sempre crescendo mais, né? Sempre buscando mais informação, pesquisando, trocando o conhecimento que nós temos. E é isso. Se vocês estiverem interessados, né, em dar continuidade à nossa pesquisa, se aproximar mais do grupo de Dáquila, né, vamos direcionar todos aí para estarem no nosso grupo pouco a pouco, ok? Então, boa noite para todos aí e nos vemos em breve para mais um encontro aí em troca de conhecimento, sempre em parceria e união. Obrigado, gente. Até a próxima.